Hoje vamos falar de análise política. Muito boa noite. Bem-vindos ao Boião de Cultura, o magazine cultural de Parabéns que vem colmatar a lacuna da informação cultural na televisão portuguesa. E porque a cultura é fundamental, o nosso boião abrangerá todas as áreas da cultura e do pensamento. Da literatura ao cinema, das artes plásticas às artes marciais, da análise política à pesca desportiva, num verdadeiro boião cultural. Teremos aqui, ao longo das semanas, um vasto painel de colaboradores que nos darão um verdadeiro fresco da cultura portuguesa contemporânea. Esta semana, para começar, temos connosco o nosso comentador e analista político permanente do Boião, Vasco Polivalente. Faz favor. Boa noite, Vasco. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Política, cultura, cultura e política, política e cultura. Vasco, a sua análise do fenómeno político é respeitada em todos os quadrantes, como sabe. Aliás, o Vasco Polivalente é considerado o nosso mais eminente analista político. Bom, e não só, eu sou realmente polivalente. Não faço só eminentes análises políticas. Eu faço Claro. O Vasco também faz análise também cultural. faço análises Política, cultura, cultura, política, política e cultura. E faço ao sangue e à urina também, não é? Faço... Pois. Um dia, talvez aqui no Boião, se proporcione fazer esse tipo de análise. No boião é bom porque já fica para as análises de urina, já é... Agora, tem a de marcar com uma certa antecedência depois os espectadores, não é? Com certeza. Bom, Porque eu tenho muita freguesia. Vasco, nós estamos em plena rentrée política e eu Também faço descontos para a ADSE. Com certeza. O papelinho, portanto, passo lá o papel. Mas nesta rentrée há algum tema que queira fazer o favor de destacar? Bom, Vitor, assim um tema que eu me lembro. Vamos lá ver. Há um tema que eu gosto muito, que é aquele Socorro, estou apaixonado. Que é aquele do Pedro Brunheira e dos Flintstones. Tem outro que eu gosto muito, que é aquele Não pago. Vasco, eu referia-me a temas políticos, se me dá licença. Por exemplo, a revisão constitucional. A revisão constitucional. A revisão... Estou contra, não é? Pois, mas, Vasco, você tem defendido, por exemplo, a alteração da lei eleitoral. Não foi nada disso que eu disse. Repare, o que eu tenho é uma posição sobre o assunto. Não é? Ah, bom, e então qual é a sua posição? É esta. Pois as pessoas, cada vez estão mais nas tintas para as eleições, o que as pessoas gostam é de futebol, não é? Claro. Portanto, eu acho que todas as semanas devia haver eleições a contar para o campeonato. Isso é que era democracia participativa, não era cá votar só de 4 em 4 anos. Todos os fins de semana eleições e todas as segundas-feiras começava uma nova campanha eleitoral. E era só vantagens. Como havia eleições todas as semanas, o governo todas as semanas lá para sexta-feira aumentava as reformas e os ordenados, inaugurava umas escolas, uns hospitais e todas as semanas a vida das populações ia melhorando um bocadinho e as televisões
tinham sempre os tempos preenchidos, com debates e transmissões de comícios. Aos domingos à noite era o rescaldo da jornada com a repetição dos melhores lances dos debates em câmara lenta. E depois a escolha lá por telefone da frase da semana em câmara lenta. O senhor deputado é uma besta. Bom, o que o Vasco Polivalente está a defender é que, bom, como é que eu hei de dizer? Mas isso é uma posição insólita. Esta é uma insólita, mas é uma boa posição. É a minha posição. Neste momento é como eu me sinto bem assim. Pois, com certeza. A arejar O Vasco Polivalente acaba por ter alguma razão. Tudo é cultura. Futebol é cultura, cultura é futebol, o futebol é cultura. Pois. É a cultura das massas, não é? Sim. E a cultura é uma coisa muito importante. Pois, e muito mais importante é o futebol, não é? Que é o que está na moda no futebol agora. Contratar futebolistas nigerianos, fazia-se o mesmo na política, não é? Contratavam-se políticos nigerianos para ver se dava mais imaginação e criatividade à nossa política. Veja o caso do Alberto João Jardim. É nigeriano. Não, mas podia ser, perfeitamente. Veja lá a imaginação que ele tem para inventar coisas. Realmente, mas esse seu sistema de campeonato da política parece-me um pouco complicado. Como é que iam explicar isso às populações? Como é que íamos explicar isso com uma campanha? A campanha? Uma boa campanha publicitária consegue explicar tudo. Veja a história das portagens, não é? Aqueles aumentos são verdadeiramente inexplicáveis, mas veja lá se com a campanha não ficou tudo muito explicadinho. Lançamos pontes para o futuro, mas cobramos as portagens já, claro. Mas uma campanha dessas deve custar muito dinheiro. Nada que os aumentos das portagens não pagam, mas centenas de milhares de contos, que é isso ao pé do preço dos F-16, por exemplo. É uma ninharia, não é? Isso é verdade, mas os F-16 são aviões de caça, não é? Nem por isso. Isso era o que estava previsto, mas eu diria que os que Portugal comprou são mais aviões de pesca. Porque eu que sei do que estou a falar, como sempre, aliás, eu sei do que é que estou a falar, porque ainda esta semana testei um. O Vasco é realmente polivalente. Pois só. E experimentou o novo F-16 e porquê é que diz que é um avião de pesca e não de caça? Porque o Nogueira não percebe nada de aviões. Foi comprar a versão base que só tem apenas 2 portas, não é? Que é uma para o piloto e outra para a bagageira. E depois está a ver um piloto que quer levar a família para um raio aéreo, para um bombardeamento, não é? Num fim de semana e não pode. Tem que ir sozinho. Pois. E a bagageira mal tem espaço para o pneu subselente e para o triângulo. Depois está a ver, são aviões que não têm fecho centralizado nas portas. Aquilo não tem vidros elétricos. Mas o mais incrível, quanto a mim, tem assento injetável. E não tem teto de abrir, não é? Você não queira saber as dores de cabeça que aquilo dá. Pois, mas então é só por isso que o avião não presta? Se o problema dos F-16 fosse só isso, mas o pior é que esta versão base não tem poder de combate nenhum, não é? Só consegue atingir alvos à vista. Olha, eu, como tenho pouca vista, fartei-me de andar lá em cima a disparar e nada. Vi o Eduardo Prado Coelho, fartei-me de apontar para ele, mas não acertei uma, e é um alvo tão fácil. Compraram aquilo caríssimo, os americanos nem sequer tiveram a gentileza de oferecer os autorrádios. Rapaz, e agora, se lhes aparecer à frente um avião qualquer daqueles com uma pistolazita, daquelas guiadas por radar, que tem que fugir. Pois. Então, não gostou muito dos F-16? Bom, assim como veio, é um bom avião de fim de semana, não é um brinquedo, dá para um militar dar umas voltas descontraídas, mas se quiser divertir a sério, não pode. Não é? Pois, portanto, o Vasco está contra esta compra, pelo que percebo. Sim. É essa a sua posição? Agora é esta a minha posição. É uma posição instável, mas mantenho-a, está a ver? Com certeza. Então, não está de acordo com a posição do Governo em relação à compra dos F-16? Bom, as posições do Governo, o Governo está sempre a mudar de posição. O que, em alguns casos, eu compreendo, porque há posições difíceis de manter, não é?
Não são nada aconselháveis, sobretudo agora que vêm as eleições. Já viu se o professor Cavaco Silva tomasse uma posição destas no ano de eleições, não é? Além de ser uma posição incómoda, era muito arriscado, não é? Para mais com o Jorge Sampaio na primeira fila, imagina. Perdia a imagem de verticalidade que tem e não só podia perder as eleições, como era capaz de dar um jeito. Não é? Que se calhar dava jeito a muita gente. É verdade. Claro, claro. Eleições, cultura, eleições. O que é que o Vasco prevê com as eleições que se avizinham? Vitor, eu assim, para ver o que é que eu prevejo. Isso é uma coisa que não se pode assim adivinhar sem mais nem menos. Pois, mas... Não seria sério da minha parte estar aqui a fazer conjecturas sobre o futuro. Quer dizer, sem ter uma metodologia de análise para analisar o futuro, temos de estar preparados, não é? O meu trabalho é um trabalho sério. Vamos lá ver o que é que eu posso fazer, o que é que eu prevejo. Tenho aqui uma ajuda. Ora bem, vamos lá ver o que é que eu prevejo que vai acontecer na cena política portuguesa. Mas, perdão, o Vasco prevê o futuro lendo nas entranhas das aves? E não só, eu sou polivalente, não é? Leio onde calha, leio nos jardins, nos elétricos, nas bibliotecas, mas o meu método preferido é ler no corpo de uma rapariga nua. Aí é que o futuro se torna mais palpável, sobretudo se for o futuro próximo. Mas disseram-me que aqui não era possível. Bem, o que é que eu lhe posso dizer sobre a cena política portuguesa? Está desfocado. Só um momento. Eu posso lhe dizer que isto não está como de bom aspecto, sabe? Já há coisas que começam a cheirar mal. Vejo daqui que houve muito quem enchesse o papo, mas está a ver onde isto tudo vai parar, não está? Moela, intestino, cloaca. O que é que sai no fim disto tudo? Pois, estou a ver, estou a perceber. O futuro não parece muito risonho, visto daqui, mas o Vasco vê alguma saída? Bem, eu não vejo assim muita saída para tão grandes problemas, devo-lhe dizer, e, sobretudo, a haver saída, não é saída para a frente, não é? Pois, bom, Vasco, e cenários para o futuro? Bom, assim, cenários para o futuro... Olha, para o futuro vai ter de mandar fazer outros cenários que estes já não dão. Muito obrigado, até à próxima. Vasco Polivalente.